Olá! Chegamos na reta final do nosso estudo sobre o Estatuto do Servidor de Cascavel. E olha, a gente guardou para o final a parte talvez mais decisiva, aquela que separa quem passa de quem fica pelo caminho, o regime disciplinar. A gente vai mergulhar fundo nas regras, nas penalidades e em todo o processo. Vamos entender de vez o rigor da lei. Seja bem-vindo ao canal Tática Concurso e à nossa última aula da Lei 2215/1991 do Estatuto do Servidor de Cascavel PR. É isso aí, se você chegou até aqui, parabéns, isso mostra o seu comprometimento. E para a gente fechar com chave de ouro essa série, vamos direto num tema que é pura estratégia de prova, as penalidades. Muita gente treme na base quando lê processo administrativo, demissão, mas a nossa visão aqui é outra. Dominar esse assunto não é só para não ter medo, é uma chance de ouro de passar na frente de um monte de gente e abocanhar aqueles pontos que fazem toda a diferença. Então, se liga no nosso plano de voo de hoje. A gente começa com o rigor da lei, sobe a escada das penalidades, encara a demissão, entende a ampla defesa, fica de olho nas pegadinhas de prova e termina com aquela revisão final para não esquecer mais. Bora começar? Para começar, vamos entender a base de tudo, as regras do jogo. Ser servidor público significa ter deveres e coisas que são proibidas. Simples assim. E quando uma dessas regras é quebrada, acontece o que a gente chama de infração disciplinar. Conhecer isso é o primeiro passo para entender todo o resto. E a lei é super direta, não deixa dúvida. O artigo 207 diz que infração é basicamente isso, fazer algo que vai contra os deveres e as proibições do cargo. Em bom português, pisou na bola, quebrou uma regra do estatuto, vai ter uma consequência. É uma relação de causa e efeito, bem clara. Agora a gente chega no coração da nossa conversa. As punições não são todas iguais, né? A lei é inteligente, ela cria uma gradação, uma espécie de escada que vai de um puxão de orelha mais leve até a consequência mais séria de todas. Vamos subir essa escada juntos, degrau por degrau. Gente, atenção aqui, essa ordem é crucial, é questão de prova, tem que memorizar essa sequência. Começa com a advertência, depois pode vir a repreensão, a multa, a suspensão e lá no topo, a demissão. Entender essa hierarquia já coloca a gente num outro patamar de preparação. Beleza, agora vamos aos detalhes que é onde a banca gosta de pegar. A advertência é para coisa leve, mas é sempre por escrito. Repreensão já é para quem repete a mancada ou desobedece. E agora, atenção máxima, suspensão, o prazo máximo, anota aí, é de 60 dias. E nesses dias, o servidor perde metade do salário. Esse número, 60 dias, despenca em prova. É para grifar, circular, fazer um cartaz. Chegamos ao último degrau, o mais alto e, com certeza, o mais temido, a demissão. É o fim da linha, a penalidade máxima que corta o vínculo do servidor com a prefeitura. E justamente por ser tão séria, a lei não brinca, ela lista exatamente em quais situações isso pode acontecer. O artigo 214 é o nosso guia aqui. Ele traz as faltas gravíssimas, como crime, insubordinação, agressão, mas para nossa prova tem dois itens que são os campeões de audiência, aqueles que a gente precisa olhar com uma lupa: abandono de cargo e falta de assiduidade. As bancas adoram confundir esses dois. Foco total nesse número, maior que 30. Isso aí é um prazo fatal, um limite que, se ultrapassado, pode levar à demissão. Mas um prazo de quê exatamente? É isso aí, mais de 30 dias consecutivos de falta sem justificativa. Isso é abandono de cargo. A palavra-chave, a palavra de ouro aqui é consecutivos, um dia depois do outro sem interrupção. A banca vai tentar de tudo para tirar essa palavrinha da questão, então muito cuidado. E olha ele aí de novo, o número 30. Quem olha rápido pensa, já sei, é a mesma coisa. Cuidado, é aí que mora a armadilha. A regra aqui é outra, o cálculo é completamente diferente. Porque aqui a gente está falando da falta de assiduidade. É quando o servidor soma ao longo de um ano, de 12 meses, mais de 30 dias de falta sem justificativa, percebe? Não precisa ser um atrás do outro. É aquela falta pingada, que no fim do ano a conta fecha e pode dar problema sério. Ok, a gente já viu as punições, até a mais pesada de todas. Mas aí fica a pergunta: um servidor pode ser demitido assim, do nada, de um dia para o outro? A resposta é um gigantesco não. A Constituição e o Estatuto protegem o servidor, garantindo um processo justo. Vamos ver como isso funciona na prática.
Esse trechinho da lei é a base de tudo. Ele diz que um servidor estável só perde o cargo depois de um processo administrativo que garanta plena defesa. E o que isso quer dizer? Que a pessoa tem o direito de falar, de apresentar provas, de contestar tudo. É a garantia de que a história dela vai ser ouvida. Então, a regra de ouro é: antes de uma punição pesada, como a demissão, é obrigatório abrir o famoso PAD, o Processo Administrativo Disciplinar. Esse processo tem todo um rito, tem prazos, tem garantias. Tudo para que a decisão final seja justa e bem fundamentada. Não tem espaço para achismo. Chegou a hora que todo mundo gosta. Aquele momento de malandragem de concurseiro. A gente vai ver agora as pegadinhas mais clássicas, as armadilhas que as bancas montam para derrubar quem está desatento. Hora de ligar o alerta máximo. Primeira pegadinha, clássica. A banca sabe que muitas leis por aí falam em 90 dias de suspensão. Aí o que ela faz? Joga o número 90 na questão para confundir. Mas aqui em Cascavel, não. Pela nossa lei, artigo 212, o prazo máximo é 60 dias. Não dá para cair nessa, 60. E tem outra armadilha perigosa. A banca pode tentar jogar um número alto, tipo 60 dias, para configurar a falta de assiduidade. Errado de novo. A lei é clara. Somou mais de 30 dias de falta sem motivo justo no período de 12 meses, já era. Então, para ficar claro, 30 dias seguidos é abandono. 30 dias picados no ano é falta de assiduidade. Gravou? Ufa, foi bastante informação importante, né? Para garantir que tudo isso fique bem fresquinho na memória, vamos fazer aquela revisão estratégica, um resumão final com os pontos que tem que estar na ponta da língua no dia da prova. Vamos lá? Revisão relâmpago. A escadinha das penalidades: advertência, repreensão, suspensão, suspensão, máximo de 60 dias e com 50% a menos no salário. Demissão por abandono, mais de 30 dias de falta consecutivos. Demissão por falta de assiduidade, mais de 30 dias de falta somados em 12 meses. E a regra principal: toda punição grave só acontece depois de um processo com ampla defesa. Simples, direto e matador para a prova. E com isso a gente encerra a nossa série sobre o Estatuto do Servidor de Cascavel. Se essa nossa conversa ajudou a iluminar os pontos mais complicados da lei, dá aquela força para o nosso trabalho. Siga o canal Tática Concurso, deixe um like nesse material e compartilhe com aquele amigo ou amiga que também está na batalha do concurso. A união faz a força. E para fechar, uma reflexão final. Entender as penalidades é fundamental para passar na prova, claro. Mas na vida real, no dia a dia, conhecer os deveres e as proibições é o verdadeiro mapa para construir uma carreira de respeito, uma carreira exemplar no serviço público. Pensem nisso. Muito obrigado pela companhia e muito sucesso na caminhada.